Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós teremos uma live muito legal, uma live com o professor Israel Boniek. O professor Israel, ele é doutorando em educação, ele é educador, escritor e é filósofo. E ele vai nos ajudar a pensar sobre esse tema muito importante que é o futuro chegou, criando mundos possíveis para a educação infantil. Olha que tema interessante. E eu aproveito que vocês estão entrando para dizer que o nosso mais novo livro, o livro da educação infantil, a educação infantil, a BNCC nos convidou para entrar numa conversa. Esse livro, no dia 29 de maio, vai ser lançado em Belo Horizonte pelo Movimento Educação é o Alvo. E ao comprá-lo você ajuda muito o nosso movimento, como todos os outros livros que produzimos, né? Então nós temos livros coletivos, livros individuais. Eu estou muito também interessado em falar com vocês sobre esse livro. Esse livro chama Escolas Antifrágeis, né? E se você quiser reservá-lo, é um livro meu. É um livro que fala sobre a capacidade da escola de lidar com esse caos aí que chegou e pensar o mundo pós-pandêmico, como que a escola vai estar depois de tudo. Eu estou muito entusiasmado com esse livro, ele está ficando lindo. A professora Lucília Panicê, professora doutora de gestão do conhecimento, tem feito a revisão. O professor Renato Casagrande fez o prefácio. Nós estamos montando um time bem legal de pessoas para entregar esse livro. E esse livro, gente, foi uma inspiração. Foi um livro que a gente gestou com muito carinho e amor, como tudo que fazemos. Então nós temos 2 lançamentos aí, bem próximos. E temos outros. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, dá uma passeada aí pelo feed do Instagram e você vai ter oportunidade. O professor Israel já chegou, o que para mim é uma honra. Hoje eu vou poder dialogar com esse educador de educação infantil. Você que está na live, chama mais gente, porque hoje realmente é uma live maravilhosa. É uma live com uma pessoa que... Olá, Israel. Olá, boa noite. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. É uma honra poder dialogar com você. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo. E hoje a gente tem a oportunidade de conhecer aqui mesmo virtualmente. As fronteiras móveis da minha professor. Realmente, né, esse tempo que nós estamos vivenciando tem nos dado algumas oportunidades, né? E para mim é um prazer estar com você aqui nessa noite para conversar um pouco sobre educação e receber essas pessoas queridas que estão entrando aí para participar dessa conversa conosco. Muito bom, muito bom. Israel, você poderia se apresentar? Está dando um eco aí. Está dando um eco? É. Será que se eu tirar o som, vai me ouvir melhor? Oi. Agora melhorou bastante. Então era o próprio fone. Isso. Agora você deixou de ser piloto. Vai ser Sim. o passageiro. Tô brincando. Você deixou de ser passageiro e vai ser piloto agora. Eu vou te fazer algumas perguntas e a primeira que eu quero fazer, Israel, que você se apresente, diga o que você anda fazendo. Eu sei dos seus livros, das suas publicações, que muito têm impactado a educação, o seu estado, né? De onde você vem, quem você é e por que faz o que faz. Então, Paulo, eu sou natural de Belo Horizonte. A minha família mora toda aí em Divinópolis, que é bem próximo, mas há cerca de uns 20 anos eu saí do estado de Minas e vim para Santa Catarina.
Então, passei um tempo em Florianópolis, onde estudei na UFSC. Primeiramente, eu fiz a minha formação em filosofia, depois fiz em teologia o mestrado na EST em São Leopoldo, e por fim, então, no doutorado da PUC, no Rio Grande do Sul. Então, eu morei aqui em 5 municípios no estado de Santa Catarina. Atualmente moro no município de Capinzal, que fica no meio oeste catarinense. Uma região muito bonita aqui do estado de Santa Catarina. E dentro da educação, eu fui secretário de educação aqui do meu município e venho aí há 20 anos trabalhando com um público específico, principalmente destinado aí à educação infantil, né? Tive algumas experiências interessantes, né, na Inglaterra, depois em Reggio Emília, na Itália, que foi considerada como tendo aí a melhor educação infantil do mundo, né, pela revista Newsweek. Isso em 1991, né, ou seja, já havia um trabalho extenso sendo percorrido na Itália em relação à educação infantil. E no doutorado, eu participo de um grupo de pesquisa do NEPAP, que trabalha com inclusão, e, ao mesmo tempo, a minha pesquisa ela foca na ressignificação ética da prática docente, baseada numa autora que se chama Hannah Arendt, né? Uau! Então, Sou fã. Ah, que bom, que bom. E nos últimos 10 anos, me dediquei aí um pouco à literatura infantil, porque a educação me deu a oportunidade de percorrer aí muitos municípios desse nosso imenso Brasil. E ao contar histórias nas palestras para os professores de educação infantil, aquelas minhas histórias foram ganhando uma certa repercussão e as pessoas me pediam, né, se poderiam usar aquelas histórias e nisso nasceu aí alguns livros, né? Então eu publiquei 10 livros infantis, né? E desses livros, o último deles que está aqui comigo é Maior que o Mundo Inteiro, né? Esse foi a minha última publicação infantil. E publiquei aí 10 livros também voltados aos professores, né? Para a formação dos pedagogos, e a última publicação que eu tive, junto com o professor Vicente, do Espírito Santo, diz respeito a esse momento que a gente vive, que é um momento imperfeito, um momento com tantas questões, mas também é um momento de aprendizagem. E na educação infantil, então, eu publiquei esse livro, que é Momento Imperfeito, reflexões sobre a essência da educação infantil. Para que no meio de todo esse processo, com tantas perdas, que a gente não se perca, né? E Sim. então, ter em mente qual é a essência da educação nos dá um norte para trilhar esse caminho e nos relacionar melhor com esses percalços que têm surgido, né? Isabel, que conexão bacana. Eu te mandei um convite aí antes da live começar para o nosso volume 2. Dia 29 de maio a gente está lançando esse. Chama BNCC, né, na Educação Infantil, me chamou para a roda de conversa, a BNCC e as novas práticas. Aqui 15 professores que estão no chão da sala de aula, no chão da escola, gestoras também, escrevem, descrevendo um pouco essa situação que a gente está vivendo. A gente criou um coletivo que chama Coletivo Borboletas, que é a transformação que a educação infantil pode realizar a partir de uma história vivenciada por uma professora que eu admiro muito, mas não só porque é minha esposa, mas ela fez nascer uma borboleta dentro de sala. E várias, né? Aí ela me inspirou criar esse coletivo. Nós já estamos aí com várias pessoas. Quem desejar entrar, eu te faço convite. Para reflexão sobre educação infantil, né? Mas vamos lá. Hoje, você que é o piloto, eu quero te fazer uma pergunta aí para esse voo que nós vamos ter de 50 minutos. Então, quem está aí, gente, aproveita, comenta, faz pergunta. Bom, como que a gente pode pensar essa educação infantil no século XXI, Israel?
Quem que é essa criança que a gente tem aí em casa, nas unidades escolares? Como pensar a educação infantil nesse momento e depois desse momento? É, é, Pensar em educação infantil e pensar nessa criança parte de uma reflexão muito interessante que é compreender o contexto que nós estamos vivenciando, né? E as transformações que nos últimos anos a nossa concepção de infância e de criança sofreu, né? Nós evoluímos muito numa trajetória até conceber uma criança que é protagonista, até pensar numa infância que tem um valor em si mesma, né? Não como um tempo de passagem, não como um tempo de preparo, mas um momento que tem um valor em si mesmo, que marca, se estende para toda a vida. Essa inversão de polo, eu digo inversão porque, de certa forma, nós valorizávamos a educação por uma perspectiva que é utilitária, e ao pensar a educação de forma utilitária, nós pensávamos mais no ensino superior, e pensávamos no ensino fundamental e médio como preparação para isso, e a educação infantil, então, foi aí durante muito tempo um processo assistencial, né? Nós tínhamos na educação infantil a assistência para que os pais pudessem trabalhar. Então, nós não exigíamos qualificação para esses profissionais e exigimos sim um espaço de cuidado. Não que o cuidado não seja importante, o cuidado é fundamental. Mas a criança que chega hoje é uma criança que tem hoje sobre si uma reflexão muito mais ampla, né? Uma reflexão que pensa a infância e o desenvolvimento pelo olhar da educação infantil. E há uma diferença muito grande entre pensar a criança pelo olhar da educação infantil e a diferença é quem ainda olha com o olhar do ensino fundamental, que são coisas muito distintas. Pensar a educação infantil é reconhecer as particularidades, as singularidades da própria infância, reconhecendo nessa fase, então, as suas peculiaridades. E o equívoco que nós cometemos durante um tempo, e eu acho que isso é próprio do processo, né? Porque se a gente pensar, a nossa trajetória com a educação infantil ainda é muito curta. Lá em 98 nós lançamos os referenciais, depois em 2009 nós lançamos as diretrizes, para chegarmos a uma base agora que contempla a educação infantil. Então, o Brasil ainda tem uma trajetória muito curta com a educação infantil. E o prejuízo disso talvez seja olhar a educação infantil com o olhar do ensino fundamental, né? Pensar em classificação, em ranqueamento, num processo de avaliação que, de certa forma, desconsidere o desenvolvimento processual da criança, que vê o processo de educação ser feito com os moldes, né, do ensino fundamental, né, desde ali do início, e às vezes nós tentamos, então, escolarizar a educação infantil. Então, pensar na criança hoje é pensar nesse ser que é agente, que tem um potencial enorme, que é protagonista, que não só cria e modifica esse ambiente que a cerca, mas também que, se nós tivermos a possibilidade de ouvi-las, são elas que vão, de certa forma, direcionar os passos que nós devemos dar, né? Então, pensar a criança como esse ser agente, com volitude, com vontade, é, de certa forma, reconhecer essa criança que está chegando hoje nas nossas creches, nas nossas instituições de educação infantil. E mais do que isso, né? Pensar a educação aí infantil no século XXI é pensar que partir para uma relação com a criança, onde
nós pensamos que quem tem algo a oferecer sempre somos nós adultos, educadores e docentes, é muito pobre. Não reconhecer o que a criança tem a nos oferecer é empobrecer qualquer proposta de rotina. Então, eu penso que é um gesto até de desamor partir para uma relação com a criança achando que quem sabe somos nós. Então, eu acho que a educação do século XXI, aqui num parêntese para a educação infantil, ela parte dessa ideia de que respeite a subjetividade da criança, né? Ou seja, existe um lugar ali onde o eu sobrevive, e esse eu tem história, e esse eu tem contexto, e esse eu tem experiências próprias, e esse eu, então, de certa forma, ao interagir com essa variedade de possibilidades, então é um ser único, né? E respeitar isso, eu acho que é, de certa forma, reconhecer quem é essa criança que chega aqui na educação infantil no século XXI. Nossa, muito bacana isso. E essa geração, ela já chega conectada, né? E uma palavra que eu sempre... Uma palavra que eu estou aprendendo a repensar, a reinventar na minha cabeça, sobretudo na pandemia, é a metacognição. Enquanto a gente demora, a criança já pensa 3 vezes na nossa frente, eu não sei que agilidade ela tem, e eu queria que você falasse assim, de um modo geral, as consequências da pandemia na educação infantil. Essa criança que pensa rápido, que gosta de brincar, que tem o lúdico, mas também quer ir para o maker. O que a pandemia criou nessa criança, professor Israel? É, eu acho que a primeira questão que, de certa forma, a gente pode refletir é que a pandemia ela veio acentuar alguns problemas que nós já tínhamos. Muitos dos problemas que estão sendo constatados agora, durante a pandemia, são problemas que já existiam e que foram acentuados realmente porque as condições que a pandemia nos impôs são mais severas. Então, o processo de terceirização da educação, por exemplo, o abandono parental, a descontinuidade que existia entre a família e a instituição de ensino, e isso era muito real. Se a gente pensar na educação infantil, essa comunicação era quase que precária, né? Nós desenvolvemos fórmulas importantíssimas de comunicação entre a família e a escola, mas ainda se restringia a algumas questões de ordem prática que não dão conta do todo, né? Era muito comum você ver os pais levando ou buscando as crianças na escola, nas creches, né, com aquelas perguntas mais elementares, né? Como é que ele se comportou, se ele se alimentou bem, e aquelas perguntas para saber se as coisas funcionaram bem. Mas, do ponto de vista pedagógico, mesmo considerando que essas perguntas são importantíssimas, essa reflexão ela não existia por parte da família da importância dessa relação, né? E no Brasil se cultivou uma ideia que a princípio eu considero o equívoco dos equívocos, né? Que é a possibilidade de, né, gente acreditando que existe instrução pura, né? Dizendo que não, a escola ensina e a família educa. Isso é como se eu pudesse departamentalizar a vida de uma criança. Então, quando ela sai de casa, ela desliga uma chavinha, que é a chavinha da educação, e quando ela entra na instituição de ensino, agora ela vai absorver conhecimento sistematizado aí no decorrer da história humana. Isso não existe, né? A família, ela ensina e educa enquanto família, né? Dentro do seu núcleo menor, mais restrito, com as suas crenças, né, com a sua própria cultura, enquanto que a escola também ensina e educa enquanto escola, né, no núcleo
mais amplo, socialmente mais composto, né, mais elaborado, quem sabe, mas pensar nisso é pensar que a pandemia acentuou alguns problemas que vinham já decorrentes, né? E aí, talvez o grande prejuízo que as nossas crianças tiveram é que as suas rotinas foram drasticamente empobrecidas, né? Por que eu digo isso? Porque, apesar de sabermos que algumas famílias têm desenvolvido bem, né, o seu papel, é importante reconhecer que os pais não são pedagogos, não são professores, a não ser aqueles que têm formação para isso. E outra, o lar, a casa, é um lugar onde o mundo cessa. E é importante que ele seja esse local de resguardo, de guarda, de proteção. Então, tinha gente tentando fazer da casa uma extensão da escola. E não é, a casa será sempre a casa. Então, alguns pais diziam: eu não estou conseguindo fazer com que o meu filho, a minha filha se concentre, tenha um tempo dedicado, como tinha na escola. E nem vai ter. E é importante que não se perca essa referência de que a casa é a casa. Então, nessa rotina empobrecida, alguns, na tentativa, de certa forma, de garantir que a criança não tenha nenhum prejuízo do ponto de vista cognitivo, criaram aí rotinas quase desumanas para essas crianças. E outras, por outro lado, né, Paulo, praticamente lançaram essas crianças à frente às telas, aos celulares, à televisão, ao computador e assim por diante. Um verdadeiro aí abandono parental, né? Crianças que têm aí as suas rotinas, o seu vocabulário, as suas relações empobrecidas. E é claro, a gente não pode desconsiderar que a base ela põe dois eixos norteadores fundamentais para a educação infantil, né? Que são as interações e as brincadeiras. E nós perdemos muito disso, né? Talvez, então, o grande prejuízo que nós tivemos foi ter interrompido um processo onde a educação infantil vinha amadurecendo muito. E nós tivemos aí, de certa forma, o comprometimento dessas rotinas, né, desse trabalho que vinha sendo desenvolvido, e, de certa forma, as famílias se viram nesse processo, né? Foi muito comum no início, não sei se vocês perceberam isso, né? No início parece que todos os pais viraram professores, né? Queriam fazer esse processo acontecer. Passou um mês aí de empolgação, aquilo já praticamente acabou, né? Praticamente misericórdia eles pediam pelo retorno aí das aulas. Ao mesmo tempo, alguns professores no início acharam que viraram youtubers, que viraram aí profissionais do entretenimento e assim por diante, e também essa moda passou. Então, no início, nós tivemos aí esses conflitos, né? E depois a gente percebeu que a essência da educação não é nada disso, né? Nós percebemos que, inclusive, para as novas modalidades que a gente fala aí, por exemplo, ensino híbrido, né? Exige muita qualificação para isso, muita seriedade e o desenvolvimento de um processo que realmente possa ser, então, avaliado como um processo de ensino-aprendizagem coerente, né? E isso, ó, tô vendo aqui que um padre mandou um recado aqui para você. Eu não sei se era padre, se era irmão, mas ele está dizendo assim: Israel, meu irmão, que saudade, como você está? Que saudade. Esse, o sentimento de saudade é algo que a criança também deve estar, né? Com o pátio, com as brincadeiras de socialização, com as músicas, com a rotina que ela tem no ambiente fora da casa, né? E aí, de um modo geral, a pandemia acabou afetando a rotina da família, porque tem home office, né? Aqui em Minas Gerais a gente brinca, né? Você que é de BH, como eu, sabe, né? Tem o home office e tem a mulher office, né? Então, para atender a criança e ainda dar resultado no trabalho, aquela paciência, aquele tempo que o pai ficava longe da criança, agora a criança faz parte do universo dele o tempo todo
com as demandas que ela tem, que são muitas, que isso antes a professora, eu não gosto de falar tia, mas tudo bem. Para as escolas que usam, as crianças estão cansadas, com saudade, estressadas, estão com vontade de sair, e os pais também. E aí, eu queria te perguntar isso. Como é que tem sido para as famílias essa nova rotina? E algumas escolas estão tentando fazer o ensino remoto, algumas com criatividade, outras tentando reproduzir a rotina do que acontecia na escola, e aí a aula fica muito pobre. Eu estou tendo a oportunidade de assistir algumas aí, e não é por culpa da professora, talvez os gestores teriam que ter treinado mais, capacitado, eu não sei quem tem culpa nisso, né? Eu só quero pensar assim, que o vírus impactou, né, de uma maneira muito forte a rotina. E as crianças estão cansadas e os pais também. Queria te ouvir, como especialista, como é que as famílias estão vivendo essa nova rotina? Eu queria chamar a atenção a alguns pontos dessa nova rotina, né? Primeiramente, é claro que isso afetou diretamente essa rotina, uma vez que a família, de certa forma, confiava um tempo as crianças à instituição de ensino e, de certa forma, aquilo que eu coloquei, essa participação era quase que mínima. E, de repente, bate a porta da casa a necessidade de garantir, então, um mínimo dos direitos de aprendizagem da criança, mas agora num ambiente novo, num ambiente diferente, que é o lar. E como eu disse antes, o lar tem seus próprios referenciais. E é importante que esses referenciais sejam próprios do lar. Mas, de repente, então, com o processo remoto, por exemplo, essas atividades chegam, e a tentativa de estabelecer uma rotina que garanta esses princípios básicos de aprendizagem necessitam agora da participação da família. Especificamente na educação infantil, isso surgiu com uma demanda importante, que era o que fazer, né, primeiramente, com essas crianças. Porque quem tem uma criança em casa, seja da primeiríssima infância ou da primeira infância, até os 6 anos, por exemplo, sabe que a rotina de uma criança é agitada. Né? A criança tem uma energia enorme. Né? E mais do que isso, do ponto de vista cognitivo, né, a criança é uma esponja que aprende o tempo todo. Né? Por isso, quando eu escrevi esse último livro, que é O Momento Imperfeito, eu coloquei isso, né, que mesmo em toda imperfeição, todo tempo é um momento de aprender. E a criança, ela está, de forma subjetiva, percebendo todo esse ambiente. Então, algumas foram se agitando ainda mais, outras foram adoecendo, outras foram, de certa forma, ficando mais fechadas, porque tinha uma relação nova, numa rotina nova, privada de um elemento fundamental na educação infantil, que é a interação, né, com as outras crianças. Né? Porque a criança, enquanto ela brinca com uma outra criança, ela se constrói. Né? E outra, mais do que isso, não só se constrói, como ela se reconhece, né, na outra criança. Né? E agora, essa relação nova veio com uma preocupação que, primeiramente, trouxe um dano para nós, que era essa rotina, né, da criança em casa. Né? E aí os pais começaram a cobrar, as instituições de ensino se sentiram cobradas, né? Ou seja, na obrigação de ofertar alguma coisa, e muitos achavam, então, que colocando uma criança cheia de atividades em casa, às vezes sentada aí na mesa com papel, tinta guache, alguma coisa assim, isso seria, então, a solução para os problemas. E não é, muito pelo contrário, né? Primeiramente, a gente precisa reconhecer que a vida de uma criança e aquilo que nós estabelecemos como aprendizagem, isso se mescla, né?
Por isso que a gente fala em currículo, né? O currículo da educação infantil é a própria vida, né? Então, se essa criança dorme bem, se essa criança se alimenta bem, se essa criança tem uma rotina saudável, se eu, de certa forma, consigo unir nesses elementos e configurá-los de uma forma que a criança tenha uma diversidade saudável, eu, de certa forma, estou cumprindo uma parte fundamental do currículo, né? Mas o que a gente percebeu, Paulo, e a gente não pode desprezar isso, é que houve um comprometimento muito grande, né, na rotina dessas crianças e nas relações. Tá? Nós temos aí, e com certeza, se a gente não se atentar a isso, nós vamos ter aí uma geração pós-pandemia, pensando nessas crianças, com um certo déficit que vem de um elemento básico aí da educação infantil, que são as relações, né? Isso é fundamental, né? Uma criança que foi privada disso e hoje está exposta a uma rotina empobrecida, quando não tóxica, né? Porque esse ambiente ele vai piorando, piorando ao ponto de que uma criança passa a sofrer tipos de violências psicológicas, quando não físicas, né? Formas de opressão que, de certa forma, vão desencadear problemas psicológicos e assim por diante, porque um ambiente tóxico ele é instável. E se tem algo que é próprio para o desenvolvimento da criança, é que ela tem que se sentir amada e amparada. Uma criança que cresce num ambiente onde ela não se sente amada e amparada, né, e isso aí tem uma variante muito grande de cuidados, né, ela com certeza terá problemas nisso. Né? A neurociência hoje vem nos trazer tantas informações importantes acerca da nossa perspectiva emocional e a relação que isso estabelece com a nossa dimensão cognitiva, né? Hoje, né, se a gente pegar o sistema límbico de uma criança, né, ele conecta todas as áreas do saber do cérebro, né? Então, ao despertar o sistema límbico de uma criança, a gente, de certa forma, fortalece, né, ou, de certa forma, compromete alguns estímulos importantes. Então, eu penso que, por essa via, de certa forma, qualificar os nossos ambientes nas famílias passa por esse caminho, né? Antes de garantir qualquer rotina dirigidas, qualificar o cotidiano, qualificar o olhar para uma saúde, primeiramente, que considere a alma, considere a essência da criança e os seus processos, é o mais importante. Você tocou em dois pontos fundamentais aí, né? Dois eu tô percebendo agora, tocou em muitos, mas, por exemplo, o currículo, né? Teve algum prejuízo na execução desse currículo? Esse é um ponto que você tocou. E o outro, a importância dessas interações e brincadeiras. Então, começando, você acha que a educação infantil sofreu um impacto no currículo em detrimento desse tempo assim incerto, aleatório, atípico que a gente está vivendo, que é o período pandêmico? Eu tenho visto, Israel, crianças que estão com saudade do vovô, crianças que estão vivendo luto, né? Vários lutos, não só o luto de ter uma tia, um parente, algum amigo que faleceu. O tema da morte tem entrado muito em algumas famílias. Algumas famílias também, com a TV, com a internet, começam a comentar de cenários que não são nada agradáveis, e a criança está ali, como você disse, essa esponja, captando. Então, eu estou percebendo que tem o currículo da escola, mas tem o currículo, agora o currículo da família. Uma outra percepção é que as famílias, em virtude dessa... Eu acho que vai ser um ganho, não sei se eu estou equivocado, eu não tenho o pé na educação infantil, então eu não entendo bem, mas eu tenho visto que a relação família-escola, isso pode ajudar nas reuniões de pais. Nem sempre elas têm a necessidade de ser presenciais, né? Então eu embolei um pouco.
mas estou te perguntando sobre o currículo, né, e depois sobre a brincadeira. E essa questão do luto, né? Eu acho que o luto vai ter que fazer parte do currículo. Eu estou preocupado com isso, sabe? São três pontos extremamente importantes. Primeiro, pensar no currículo. Nós temos uma ideia de currículo formulada a partir do ensino fundamental, médio e ensino superior. Dificilmente a gente pensa o currículo da educação infantil. Sim. Por quê? Porque na educação infantil, o currículo é a própria vida, como eu havia colocado. Então, dormir é currículo, se alimentar é currículo, se relacionar é currículo, se frustrar é currículo, fazer a higiene pessoal é currículo, justamente porque a criança está num período de desenvolvimento que é a própria vida pedindo passagem. Então, o currículo da educação infantil é qualificar a essência da vida. E isso, um equívoco ocorria quando as famílias não entendiam isso. Então, na tentativa de garantir que as crianças estivessem aprendendo, elas cobraram atividades, por exemplo, das instituições de ensino. Então, às vezes, a rotina da criança, então, quando ela acordou, depois de uma boa noite de sono, se ela foi dormir na hora certa, se ela dormiu bem, se eu cuidar de que ela faça a higiene, que ela tome um bom café da manhã, que essa rotina seja um mínimo diversificada. Eu estou cumprindo um currículo, né? Porque na educação infantil o currículo ele se mistura com a própria vida. Então, eu qualificando essa rotina e inserindo aí elementos que são próprios da educação infantil, eu estou, de certa forma, garantindo, né, as competências básicas desse currículo. E o que mais a gente acrescenta aí? A brincadeira, a dança, a música e assim por diante. Porque aí entra o elemento da brincadeira. No Brasil, nós temos um preconceito enorme quando se fala em brincar, né? O nosso olhar é muito utilitário. Nós não compreendemos ainda que a criança ela se constrói enquanto brinca, que ela constrói uma representatividade sobre a vida, sobre os outros e sobre o mundo enquanto brinca. Os elementos, né, estruturantes de uma brincadeira, seja ele o prazer, seja ele a regulação, ou até num brincar heurístico, né, que vai exigir muito mais imaginação, esses elementos são o laboratório da vida de uma criança. Né? A criança se apropria de conhecimento, né, enquanto brinca. Né? E eu digo assim, porque em muitos lugares essa trajetória é mais antiga, e há décadas já se vem trabalhando com essa perspectiva do brincar enquanto elemento constituinte, né, da aprendizagem. E no Brasil, devido ao nosso olhar utilitário, as pessoas pensam no brincar, às vezes, quase como uma perda de tempo. Né? E nós, de certa forma, nos viciamos a ideia de que a educação infantil deve ser regrada de atividades dirigidas. Né? E aí entra um grande problema, né? Porque se qualificar e pensar no currículo na infância é qualificar esse olhar sobre o cotidiano, sobre todos os momentos que envolvem o dia a dia de uma criança, e você citou aí pontos importantes, por exemplo, uma crescente falta do vô, né? Ou seja, qualificar essa perspectiva emocional é, de certa forma, garantir, né, à criança esses elementos básicos. Quando você cita, por exemplo, a ideia, por exemplo, do luto, né, o quanto é importante trabalhar isso, né, a possibilidade de se administrar bem, de fazer o ritual da perda, né? Existem alguns países que adotam uma metodologia muito interessante, que não tem nada a ver com a pandemia, que era levar para as classes de educação infantil pequenos animais que tinham uma vida curta, por exemplo, né? Um hamster que iria sobreviver aí 4, 5 meses, que ia morrer naquele processo, no decorrer daquele ano. O interessante é que ele morresse mesmo. Ele estava ali para cumprir quase que essa função pedagógica. Por quê?
que as crianças passavam alguns meses se apegando, levavam para casa, e em determinado momento aquele animalzinho, aquele hamster morria. Então se conversava, se falava sobre isso, e se percorria o rito dessa morte, dessa passagem. Por quê? Para que, de certa forma, a gente alimente a alma de questões que trazem consigo segurança para o desenvolvimento. Para nós não vermos esses elementos de forma traumatizante, por mais dor que eles tragam, né? Então, assim, são 3 pontos que foram tocados aqui, que para mim são de grande relevância. Compreender o currículo da educação infantil como um processo de qualificação do cotidiano, e aí envolve tudo. É claro que a gente tem que enriquecer isso através de um ambiente que seja estimulante, e não com um olhar de estimulação que seja aí também utilitário. Porque durante muito tempo a gente tinha até medo dessa palavra estimulação. Porque teve gente que confundiu isso, achava que estimular era antecipar processos, né? Era, de certa forma, adiantar algumas coisas, trazer algumas características, ou elementos de fases posteriores, e tinham isso como desenvolvimento. E não é, né? Um ambiente estimulado é um ambiente onde a criança, de certa forma, experimenta e constrói de forma, então, significativa as suas experiências, né? E isso vem através de um ambiente rico. Então, um ambiente verdadeiramente estimulativo é onde a criança tem a oportunidade de explorar, de fazer desse universo que é o mundo, né, a possibilidade de interpelá-lo, né? Porque a criança não precisa muito. Se a gente permite que ela interpele o mundo, ela cria um conjunto, uma variante enorme de possibilidades, né? Uma criança, se você botar do lado dela uma xícara e um copo e perguntar por que um é xícara e por que o outro é copo, você já ganhou aí uma possibilidade enorme, né, de discussão. E as crianças carregam consigo isso, né? Desde que estejam aí nesse ambiente, né, que proporcione essas possibilidades, então, de experiência. E o brincar, então, o brincar heurístico, que é algo que se comenta muito hoje, que de certa forma, é o se admirar aí com os elementos não estruturados, né? Vamos pensar assim, hoje a gente reconhece isso através aí, daquilo que foi colocado em diversas metodologias, né, de educação infantil. A gente sabe hoje, por exemplo, que um brinquedo industrializado, por exemplo, né, de plástico, ele tem algumas limitações, né? Ele vem configurado dentro de um modelo que, de certa forma, limita a exploração da criança. E se a gente voltar atrás, por exemplo, eu participei muito de brincadeiras heurísticas, porque eu fazia fazendas de boizinho aí de chuchu, e assim por diante, né? E brincar subindo em árvore, brincar no quintal, no meio das frutas e assim por diante. Então, se chovia, a gente fazia uma barragem ali daquela correnteza que vinha, e assim por diante, né? Ou seja, hoje parece que é chique, né, o brincar heurístico, né? Você vê unidades de educação infantil aí, mais sofisticadas trazendo para a sala de aula esses elementos, né, não estruturados, elementos naturais, são folhas, são galhos, são objetos para que as crianças possam brincar de forma heurística. E, por outro lado, essas duas perspectivas que eu costumo sempre destacar. A educação, ela merece e tem que reconhecer a importância do brincar prazeroso e livre, né? E a professora tem que deixar o fetiche de lado de achar que atividade dirigida o tempo todo é que é importante. A criança brincando livre, isso é importantíssimo. E um outro tipo de brincadeira, a brincadeira do maker, dos jogos e assim por diante, também é fundamental, porque ela tem um elemento regulador, né? Ela cria regras internas importantíssimas. Uma criança, quando organiza um espaço externo, ela organiza algo dentro dela, né?
Uma criança, quando estabelece uma regra externa, num jogo, por mais simples que seja, ela estabelece dentro dela uma regra, né? E isso, de certa forma, contribui muito com a formação da personalidade da criança. É isso que você falou, eu acho tão bacana, porque é o senso ético e o estético trabalhando juntos, né, para criar um imaginário assim, de protagonismo, né, essa palavra que está sendo tão dita por aí. E aí, uma coisa que eu tô ansioso para te perguntar é isso. Olha, com o senso comum de que a criança pode brincar em casa, de que a família agora se tornou um espaço, muita gente falando até de homeschool, né? Com a presença de alguém em casa para ajudar a criança, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com a sobrevivência das pequenas escolas de educação infantil, tanto no âmbito econômico, quanto e esse me preocupa muito, mais menos, quanto no âmbito de ser aquela instituição que consegue ali no bairro, localmente, das comunidades até de periferia, pobres, né? Não pensando só na criança de classe média, mas assim, como essas escolas de educação infantil vão sobreviver com uma certa. Eu estou muito preocupado com isso, com uma certa generalização de que a família pode dar conta. Na verdade, a gente sabe que a família tem suas limitações e que ela não dá conta de criar um itinerário assim que a criança aprenda mesmo. Essa é uma ilusão, né? Mas eu creio que no momento que a gente vive, a gente tem mais, de certa forma, flexibilizado a proposta de uma educação mais direcionada, mais institucionalizada, e talvez aceitando esse cenário de que dentro de casa a gente consiga fazer, né? Eu acho que isso é mais uma flexibilização de olhar em detrimento do momento crítico que a gente vive. Eu não acho que, no fundo, as pessoas e as famílias estejam pensando isso. Eu acho que é gritante, Paulo, pelo menos ao meu olhar, né? E eu acompanho a educação privada e a educação pública, eu vejo que é gritante a necessidade que as famílias têm de que nós possamos retornar com uma educação que esteja nos moldes, pelo menos parecido com o que nós tínhamos aí anteriormente. Então, diante de reconhecer que nós temos um ambiente sanitário, né, com dificuldades, nós estamos vivenciando aí a pandemia de uma forma muito forte, as famílias têm medo, mas eu percebo que as famílias reconhecem o prejuízo desse tempo. É claro que, do ponto de vista privado, quando isso aconteceu, quando as crianças foram para casa, o prejuízo disso, do ponto de vista estrutural, financeiro, foi gigantesco, né? Desemprego muito grande, porque essas foram as primeiras instituições a sofrerem esse prejuízo. E mesmo as que possuem mantenedoras, as mantenedoras se sentiram com dificuldade de cobrar por um serviço que elas pensam não estar oferecendo. E, de certa forma, não estavam mesmo, porque tudo foi muito novo, né? Esse é um momento único que nós estamos vivenciando na história. Eu acredito que eu e você, nós não tenhamos presenciado algo parecido assim na educação infantil. Então, tudo é novo. Então, o que eu percebo hoje? Que nós tínhamos uma esperança no início de que isso fosse mais rápido, e com a constatação de que essa crise não era rápida, nós passamos aí de março do ano passado, o ano todo, não retornamos esse ano como havíamos pensado que iríamos retornar, o que eu percebo é que houve uma flexibilização no sentido assim, de que realmente, do jeito que está, nós não conseguimos garantir o que nós estávamos garantindo antes. E tem um elemento importante nisso, é que as pesquisas hoje já começam a apontar para esse déficit. Déficit esse que, quanto maior, então, a instabilidade, inclusive econômica das famílias,
das regiões, né, das instituições em si, se acentua ainda mais. Então, hoje, se nós temos uma família bem estruturada, que consegue, de certa forma, dar um suporte, mesmo considerando os elementos que nós temos hoje, nós já temos um prejuízo. Imagina isso nas famílias que já não têm esse tipo de aporte, né? Que já, de certa forma, já padecem de diversos marcos ali de diferenciação que nós temos do ponto de vista cultural, social e econômico. Então, eu acho que pensar na possibilidade, nesse momento do home office, ou das próprias metodologias que estão sendo aplicadas, como aí a abordagem híbrida e remota, eu acho que todas levam em consideração o contexto, ou seja, vamos tentar fazer o que é possível diante do contexto, com a esperança, é claro, de que a partir do momento da vacinação, tudo isso, as coisas retornem a um normal que eu acredito que não seja mais o mesmo. E nem quero, né? Eu acho que nós aprendemos muitas coisas nesse momento e não acho que as coisas voltem a ser como eram antes, né? Eu acredito que nós agora vamos partir para um novo olhar acerca da relação família, educação e da relação instituição e família, né? Nossa, muito legal essa sua resposta, porque não dá para simplificar a educação infantil ou então tentar, porque está vivendo uma crise, né? Tentar dizer que ela é pouco necessária. Isso tem me afligido. Aqui em Belo Horizonte, hoje voltou. Hoje as aulas voltaram na educação infantil. Aí nós temos um misto de medo e de esperança. Como sempre, né? A vida é medo e esperança. O Erich Fromm deixou isso bem claro, né? A gente é medo e desejo. Você fez uma experiência internacional, que foi Reggio Emílio, né? Lá na Itália. O que essa abordagem te ensinou? O que é possível aplicar aqui no Brasil? Como que essa abordagem te ensinou a lidar com esse momento assim de emocional? Nós temos 8 minutos. É uma pena. E eu quero te fazer um convite, sabe? Nós tínhamos aqui no escopo do nosso trabalho, Israel, levar educadores em Reggio Emílio. Quem sabe você vai ser um dos embaixadores lá para a gente levar uma turma do Brasil para lá. Esse é o primeiro convite. O segundo é quando a gente conseguir fazer algum evento presencial que você volte aqui na cidade para comer além de falar de educação infantil, comer um frango com quiabo aqui na Dona Lucia comigo. Vai adotando os dois convites aí. Mas assim, o que Reggio Emílio te ensinou? Reggio Emílio é uma experiência humana transformadora. Reggio Emílio nasce pós-Segunda Guerra, com a cidade varrida, né, completamente varrida, onde a reflexão é o que fazer nesse momento. Então, aquelas mulheres que estavam à beira do rio, né, ali lavando os tijolos para que se pudesse construir uma creche, né, uma creche diferente, isso é muito simbólico, né, na história de Reggio, né? Porque Malaguzzi, que é o pensador por trás de Reggio, era um repórter que se depara com essas mulheres, né, nesse ato, e quando ele começa a questioná-las sobre o que elas estavam fazendo ali na beira do rio, né, lavando ali aqueles tijolos para que pudessem construir uma creche, elas descobrem que ele também tinha formação em pedagogia. Então ele vai achando que ia ter um tipo de proposta e recebe outro, né? Porque elas percebem, nossa, que precisamos de você aqui, né? E essa reflexão de Reggio, ela nasce com um olhar, primeiro, de pensar a educação infantil como reconstrutora de uma sociedade nova, né? E para isso teria que ser uma educação e uma escola nova. E Reggio, então, tem alguns princípios que são importantíssimos, né? Primeiro, é claro, a questão que permeia toda a ideia de Reggio na cidade, que é a estética, porque é uma educação que valoriza muito a estética, né? A estética, então, como experiência geradora e formadora, né?
de enriquecimento da alma, dos sentidos e assim por diante, né? O Malaguz dizia que a escola tradicional põe dois bolsos na calça da criança. Um deles é do pensamento lógico, matemático, e o outro é o da linguagem. Eles vão botar um bolso novo nessa calça, que vai ser pela perspectiva da arte, porque a arte é guardiã da felicidade da criança. E algum Uau! dia, quando ela crescer, ela vai lançar a mão desse bolso, desse bolso da estética, desse bolso maravilhoso, né, que o princípio estético nos traz. E outra coisa que me chama muita atenção e Régio é a escutatória. Né? É pensar a educação como um processo de diálogo, uma possibilidade de diálogo que vai para além das aparências. Né? É muito comum você perceber a forma com que as crianças são tratadas em Regi, e aí vem essa ideia de protagonismo, porque o protagonismo não pode ser pensado de uma forma barata. Né? O protagonismo tem que ser pensado como uma forma de interação no processo educacional, onde a criança vai fazendo descobertas através de um universo que lhe é próprio, e tem na figura, por exemplo, dos pedagogistas, dos educadores, grandes incentivadores e mediadores para tornar essa descoberta uma potência. Né? Então, isso me chamou muita atenção. As minhas experiências foram muito significativas em Régio. Então, por mais que a gente não possa importar um modelo, isso seria, de certa forma, empobrecer a abordagem de Régio Emília, porque ela tem a sua própria história, e eu acho que no Brasil nós temos que percorrer o nosso caminho, que é muito próprio, que é extremamente rico. Agora, nós temos muito, sim, a aprender com o Reggio Emília. Quando, em 1991, a revista Newsweek elegeu o Reggio Emília como a melhor educação infantil, ela teve alguns critérios importantes. E um desses critérios era considerar a felicidade das crianças. Né? Então, eu acho que a gente parte disso. Por isso, retomar as coisas, retomar as aulas, a educação, isso tudo é importante, mas não pode ser de qualquer forma. Não é porque a utilidade da vida nos dominou que as coisas podem acontecer de qualquer forma. Né? Porque a educação infantil é o berço da humanidade. Né? Aquilo que se faz na educação infantil ecoa nas nossas vidas aí o tempo todo. Parece que a gente vive, enquanto adultos, tentando corresponder a alguma coisa que está no passado, né, a gente teve lá na infância. Né? E isso, eu acho que para mim, isso é fundamental. E sendo breve, temos aí 2 minutos, eu tenho uma viagem, né, nós conseguimos 14 vagas para irem para a Reggio Emília agora em janeiro de 2022, né? Dessas 14, nós ainda temos 4 vagas que estão disponíveis. Se tiver alguém que ainda queira ir, é um processo bem burocrático você conseguir. Até porque nós vamos fazer uma experiência de imersão em Reggio, né? E não é uma visita externa, é uma visita de imersão. Então, os profissionais vão entrar dentro da classe às 7h30 da manhã, vão sair às 5h30 da tarde e vão fazer formação à noite. E a formação será baseada naquilo que elas sentiram durante o dia. Então, será uma experiência única. Se alguém ainda tiver interesse, pode nos procurar. E é claro que quando for, se nós tivermos a possibilidade de estarmos presencialmente, para mim será um prazer estar com vocês aí, em Belo Horizonte, em toda a região. Que bom. Ó, Israel, eu teria um número aqui infinito de perguntas, mas eu vou parar e nós vamos fazer uma live número 2. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos E continuar isso numa próxima conversa, sim. em off a gente vai marcar aí um mini curso com você aqui, para quem quiser fazer, online mesmo, 4 horas, convivências. Nós vamos pensar isso aqui, tá bom? A gente vai Sim, conversar. Eu quero te agradecer pela disponibilidade. Eu estou muito honrado de poder falar contigo. Eu sei que você é um escritor de literatura infantil que tem feito a diferença no Brasil. O Daltro, que é nosso amigo em comum, falou: poxa, você tem que conversar com Israel. Um tanto de gente falou, eu estou à disposição. E aí, nós vamos falar sobre esse futuro na live 2, sobre os seus escritos,
O pessoal está avaliando muito aí, e eu quero que você me fale, por favor, uma letra. Essa letra M. Letra M. Quem tem um nome aí com a letra M, eu vou te entregar em maio esse livro, A Educação Infantil, né? Que é o que a gente está lançando agora. Só você escrever o seu nome. Quem escrever primeiro, né, gente? Aí é agilidade, habilidade. Escreve aí, me manda o endereço, tá? E eu vou comprar um livro do Israel novo para eu sortear aqui agora. Não, você não vai Letra. comprar. Eu vou doar. Você vai doar? Ah, então pronto, o Israel vai doar. Vou comprar um, Israel vai doar outro, tá? Quem tem? Marisa tá aí. Alguém escreveu M também. Quem mais? Mary. O número, Israel, de 1 a 12. Número 8. 8. Quem nasceu no mês 8. Escreve aí, me manda no Direct. Eu quero agradecer, Israel, pela experiência dessa conversa, pelo momento de aprendizado que você me propiciou. Eu espero que seja a primeira de muitas. Nós vamos fazer um congresso de educação infantil aqui que você vai estar presente. E bom, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre bom conversar sobre educação infantil. Eu já acompanho o seu trabalho aí e venho observando o teu empenho pela educação. Eu acho que um dia eu li uma frase que faz parte aí do teu trabalho, que a educação tem que dar certo, né? E essa é a nossa bandeira, né? Parabéns pelo teu trabalho brilhante, por essa bandeira que tu tem levantado, Paulo. A gente sabe que é difícil, né? A gente precisa de pessoas como você, com essa garra, com esse coração. Eu, quando olho para você, eu vejo muita alma, eu vejo muito coração, né? E eu acho que isso é fundamental nos tempos que a gente, em todos os tempos, mas principalmente nos tempos que nós estamos vivenciando hoje, né? A Adélia Prado, que é uma escritora aí pertinho, né, de Divinópolis, Uau! ela dizia sobre a educação assim que eu nunca me esquecerei dos olhos daqueles que me olharam com indiferença. Eu era criança, não era tola. Então, Paulo, o ambiente propício ao desenvolvimento humano será sempre um sensível e afetuoso, aquele que tem amor, né? E eu percebo na tua forma de lidar com a educação que tem sempre um gesto fiel aí às suas emoções, aos seus afetos, aquilo que você considera importante. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Parabéns para nós. Ótima semana. Gratidão e alegria aí, viu? E você vai voltar aqui em BH para comer uma comida mineira aqui, hein? Valeu, Israel. Um Tudo de abraço. bom. Tchauzão.